Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudo deste domingo. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 156, parentes. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores, que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória, no mar alto das grandes experiências. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É Paulo que nos traz isso. Olha, é interessante, nas experiências humanas, dentro do critério que nós temos que vir em sociedade, para conviver, né, nesta mesma sociedade. E é nos dada a oportunidade de, claro, de reatarmos laços, de fazermos laços, de um certo modo estarmos, né? Porque a gente já sabe, gente, e aí que está fundamentada a justiça de Deus, nós sabemos das nossas necessidades da reencarnação, para que, de um certo modo, utilizando-se o recurso do esquecimento de outras vidas, que foi a ferramenta melhor encontrada para todo esse mecanismo de justiça, que nós já tratamos aqui. Imagine se nós viéssemos, porque o Espírito é eterno. A partir do momento da sua criação,
simples e ignorante, ou seja, desprovido de qualquer tipo de conhecimento. Nós partimos do zero realmente. E aí nós viemos numa vertente entre o bem e o mal, viemos vindo evoluindo aos trancos e barrancos e estamos aqui neste momento, cada qual com o seu patamar de evolução, né? E tá tudo bem. E aí, mas a necessidade, né, desse espírito eterno é utilizar-se do mecanismo da reencarnação para que, se eu fiz mal a alguém, que este alguém, é, é, eu e ele, possamos nos redimirmos, né? Buscarmos, de um certo modo, mesmo que através do esquecimento, que a causa, e fazer com que o efeito, nós, que de um certo modo fomos adversários ali atrás, consigamos fazer a união, né? Consigamos fazer a reconciliação, e aí tudo bem. E aí a família é essencial nesse processo, porque fica muito difícil ainda, dentro dos mecanismos humanos, dentro do orgulho ainda, nós falar, eu não vou me reconciliar com um estranho. Acontece, né? Acontece porque estamos ainda embasados no orgulho. Mas quando vem dentro da família, a ligação ela é mais sutil. A ligação ela é mais direta, principalmente quando está debaixo do mesmo teto, né? E aí, essa lição, no momento que a Mirella foi lendo, eu até entrei numa página de internet aqui de uma lição que ela, de um certo modo, ela me impacta muito. Eu tenho muito ela na cabeça, até quase que decorado, e desde há muito tempo, tá? Que cita isso também, porque Emmanuel vem citar também um ponto deste na lição. Os parentes, os familiares, são bênçãos. Nós até na semana passada nós falamos da questão do agradecimento, e temos que agradecer a todo momento a possibilidade que está nos sendo dado, né, oportunizado de estarmos entre os nossos familiares, nesse movimento de evolução, de crescimento e vamos dizer assim, né, da verdadeira emanação de amor. Porque se houve alguma coisa ali atrás, estamos, olha, no caminho certo, porque estamos no amor, muitas das vezes na renúncia, né? Mas na convivência do bem, na convivência que Deus nos propôs que fizéssemos. Nós temos grandes missionários que a gente está vivendo no planeta de prova e expiação, então a gente tem que passar por isso e tudo mais, né? Então, grandes missionários, inclusive de dentro da doutrina espírita, também teve como provas o parentesco. O parentesco. Então é importante a gente se atentar a isso, né? Divaldo conta casos a respeito disso, até a respeito de um espírito obsessor que o acompanhava, que depois, né, veio até ele, né, como um filho. Chico Xavier também não é diferente. Então, nós temos exemplos vivos de missionários passando por tal necessidades, né, físicas, para que haja também essa questão dos acertos e da solidificação, se assim pode-se dizer, do amor puro no máximo possível, né? Antes de continuar a frase aqui, porque nós vamos chegar nesse momento. Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela não é nem tão grande, e eu vou fazer a leitura dela, para a gente chegar num consenso com relação à lição. A lição é a afabilidade e a doçura. E tem um ponto aqui que sempre me chama muita atenção. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e doçura. Inclusive, Emmanuel, ele chega a citar aqui a respeito, nesse parágrafo aqui, ó,
Temos companheiros de voz adocicada. E estamos falando de doçura aqui, né? Afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Importante isso. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo fale primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agache. É aquele momento que você fala, nossa, a pessoa tem uma calma, né? Pisa no dedinho dela ali que a gente vê o que vai rolar. Criaturas que têm nos lábios tal, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Aí vem um ponto que isso me ficou muito gravado. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar a autoridade para com os estranhos que o chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se conseguem enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro Paris, 1861. Tem uma vertente da lição que vai chamar bem a atenção disso, que é o parágrafo que eu havia citado anteriormente. Olha que coisa, né? Porque, de repente, no mundo lá fora, com os amigos e tudo mais, é tudo beleza mesmo, né? É tudo ótimo e tá tudo bem. Mas, de repente, dentro do lar, dentro do ambiente dos seus, que foram as ferramentas essenciais da sua vida, inclusive, para que se pudesse fazer, né, todo o mecanismo da evolução, de todo o mecanismo da florescência do amor, que qualquer tipo de entrave que havia ficado entre estes pudessem ser sanados, aí o negócio ainda começa a não funcionar. O mecanismo, a engrenagem começa meio que a corromper, né? A ficarem travados. Olha, não há nada neste mundo em vão. Não há nada neste mundo que ocorra nessa atual encarnação nossa que não deva ser treinada, que não deva ser exercitada à prática e que não nos deva chamar a atenção com relação a um compromisso que nós temos com os nossos familiares, com os nossos parentes. Isso é fato. Os parentes, os familiares, são os maiores gatilhos que nós temos dentro do caminho evolutivo. E aí Emmanuel começa. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Então, falar tipo assim, nossa, eu e a Mirella é a primeira vez que nós nos encontramos em toda a nossa existência. Olha, bem provável, mas muito provável.
quase 100% que não. Bem provável que nós já estamos vindo aí já há algum tempo, não necessariamente como esposo e esposa, pode ser entre mãe e filho, pai e filha, irmãos, podemos estar aí já há algum tempo nesse quesito, ou não, ou talvez numa outra encarnação anterior, fomos, de repente, tivemos uma amizade, fomos adversários, enfim. Mas por quê? Os mecanismos de Deus é muito perfeito com relação a isso. E aí está sendo a possibilidade de realmente estarmos juntos para estarmos evoluindo. Para estarmos, de repente, se formos adversários, já não o somos mais. E aí, na beleza de todo esse mecanismo de Deus, olha só, na sutileza, né? Porque talvez a pedida do perdão, quando ocorre assim, né? Fica meio difícil por causa do orgulho. Mas na reencarnação as coisas se acertam. Chico Xavier ele tem uma passagem muito interessante nesse sentido, né? Que muita gente se considera almas gêmeas, sendo que poderia ser almas gemidas. Porque estão vindo, né? Talvez de umas tribulações muito grandes. O planeta Terra talvez esteja cheio dessas almas gemidas que precisam se acertar. Precisam se comunhar, né? Precisam. Gente, fica à vontade. Se for falar, abre o microfone e chega falando, hein? Aqui o que Emmanuel fala de início nesse primeiro parágrafo? Que não há o acaso. A casualidade não se encontra nos casos, nos laços da parentela. Não há o acaso. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Que lei é essa? Lei divina. Princípios sutis da lei, e aí eu completo, divina, funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado, a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Olha, para aqueles que não acreditam ainda na reencarnação ou na sucessão das vidas, né? Olha, não há fundamento na justiça de Deus se não for por esses mecanismos, por esses recursos, por essas ferramentas que foi nos oferecida pelo mesmo Pai, Deus. Não tem como. Não tem como nós chegarmos numa vida e falar, nossa, essa pessoa está fazendo isso, aquilo outro, só erra, a justiça não o pega, a lei não o abrange, e aí o cara vai até 100 anos cometendo todo tipo de iniquidade, pronto, chegou o momento, vai embora, e aí aquele que foi mais jovem, que sempre trabalhou no bem, sempre trabalhou no amor, também vai embora também. E opa, peraí, na onde se fundamenta a justiça divina? Como que a gente pode, por exemplo, pegar o exemplo, tipo assim, nossa, essa pessoa tão jovem ainda e carrega tanta mazela, carrega tanta enfermidade, e aquele ali que a gente sabe que nunca traçou um caminho reto, tá lá, firme e forte. Oh, na onde que mora a justiça divina aí, atentando-se que nós temos uma vida só? Cai por água abaixo. Eu não consigo explicar a justiça divina se nós tivéssemos somente uma vida. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Nem os grandes cientistas, nem nada explicaria a justiça divina fundamentado nisso. Ah, essa pessoa está fazendo isso, aquilo, outro, tal. Passou ilesa. A justiça não o prendeu e tal. Mas olha, na justiça de Deus as coisas vão se acertando. Vão se acertando. Eu lembro
Eu até comentei com a Mirella ontem, e foi até interessante, porque isso é muito plausível. No momento. Opa, alguém abriu o microfone? Não, né? Teve um momento na minha mãe, no processo desencarnatório dela, que foi bem, né, passado. Minha mãe, ela começou a ter uns momentos de. É aquele momento que o corpo, ele realmente ele está desligando, o espírito está desligando do corpo, né? E a minha mãe, ela começou a ter algumas visões. Então teve um momento que vinha um grupo espírita para dar paz da minha mãe e tudo, e ela começou a enxergar mais gente do que estavam no local. Isso é digno desse desligamento, né? Passo a passo para a desencarnação. E um dia, foi até interessante, comentei com a Mirella ontem. Um dia eu cheguei perto da minha mãe, né? Na última semana ali, praticamente, né? Da encarnação dela. E ela olhou para mim e falou assim: ela falou assim, ó, me ajuda. Ela olhou para mim e falou, me ajuda, mas não falou me ajuda para mim. Falou me ajuda pro meu pai, para alguém que estava ali. Ela falou, me ajuda, porque ele quer me bater. Falou para mim. Falei, não, mãe, não tô querendo te bater, não. Não, me ajuda, me ajuda. Gente, o que eu fiz na outra vida? É essa visão que a pessoa ela vai começando a ter, recobrar as outras existências. E aí, o que eu fiz? O que eu, Rangel, fiz? A gente tem que pensar nisso, e isso é medonho. Isso é medonho. Meu pai até brincava comigo e com a minha mãe e falava assim: ó, vocês em outra vida devem ter sido esposa e esposo e esposa, porque, pô, eu e minha mãe, nossa senhora, nem se falava. Só que no momento que a minha mãe se aproximava da desencarnação, minha mãe falou isso para mim. Falei, olha como são os mecanismos que Deus nos propõe, porque se eu fiz mal à minha mãe, olha, nessa vida com certeza a gente já se acertou. Só que a questão é, o que foi que aconteceu? É a justiça divina fundamentada nisso tudo. É a justiça divina fundamentada na mais pura sabedoria da evolução. Isso acontece. Isso acontece. As nossas experiências, enquanto espíritos eternos, elas são as mais diversas. Os acertos, eles vão ocorrer. E olha, ocorrem de uma maneira linda, ocorre da maneira que o amor começa a falar muito mais alto de qualquer entrevero que ocorreu no decorrer das encarnações. Isso é fato e só tem justiça divina com as múltiplas existências corporais que nós temos. É importante falar que eu sou Rangel nessa, eu fui João na anterior, eu fui Maria na anterior, antes ainda. Gente, muda a roupagem. O espírito é o mesmo. Eu lembro até de conversar a respeito disso, principalmente na época de escola, com um amigo meu, que no caso ele desencarnou esse ano, inclusive, e nós comentávamos muito a respeito da doutrina espírita. E aí ele um dia me indagou, e isso aí eu acho que eu já falei bastante, até no modo presencial também, falou, Rangel, não há justiça eu, por exemplo, agora nessa vida ser o que eu sou, pagar pelo que na outra vida eu era. Falei, não, mas o espírito é o mesmo. Muda-se a roupagem muda, tá? Vai além disso. Jesus falou isso para nós. Não é o corpo mais do que a roupa? E não é o espírito, e aí nós complementamos, não é o espírito mais do que o corpo? O espírito é o mesmo. Muda-se a roupagem. Eu sou Rangel hoje. Na próxima vida, serei uma outra roupa, mas com o mesmo espírito, para reconciliar novamente com aqueles que, de um certo modo, eu vinha fazer mal
ou vice-versa. Isso é fato. Os nossos filhos, que tanto amamos, olha, talvez numa vida passada não seria tanto assim. Reconciliação, amor, isso só nos é possibilitado pela questão do esquecimento entre uma encarnação e outra. Que se nós viéssemos com lembranças, olha, seria uma catástrofe. Se temos guerras hoje, imagina com lembranças de vidas passadas. O planeta Terra seria um caos. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto. Porque o tempo nos aguardará implacável. O tempo. Qual que é o tempo que nós temos ali? Nós temos o tempo todo. Talvez na encarnação se dá um termo nisso, mas para o Espírito Eterno, nós só temos para frente. O mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Liquidamos? Então já tá bem, não precisa encarnar novamente. Mas peraí, para um pouquinho e pensa aí nos outros irmãozinhos que a gente já fez um vínculo aí que talvez não está muito bem acertado. Voltaremos. Porque infelizmente a humanidade ainda está embasado no orgulho. Mesmo que pequeno. Aí vem o parágrafo que chama a atenção a essa afabilidade e a doçura do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista. Opa! Até esse rapaz aqui que vos fala agora, nossa, olha como que fala, que bonito talvez, né, e tal. Será que é tão assim, perfeitamente, no bastidor? Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. É disso que nós estamos falando, ó. Aqui, ó. Tomar cuidado para não sermos tiranos domésticos, que falar que aqui eu mando e sou obedecido, e na verdade deveriam falar que sou detestado. Temos que tomar cuidado com relação a isso, principalmente no ambiente da família, que são os nossos primeiros graus no rumo da evolução. São os nossos primeiros contatos, são os contatos primários, realmente, para os acertos que nós temos que fazer durante a nossa existência espiritual. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Sacrifício, renúncia, paciência. Não temos paciência? Exercitemos. Se faz necessário. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastros dos desleixos. Eu escutei dessa semana de uma pessoa das mídias, e é até interessante, eu acho que talvez é plausível a gente conversar um pouco a respeito disso. É uma mulher. Ela estava dando uma entrevista no podcast, na onde ela falou que esses tempos atrás, ela, entre aspas, ela foi muito dura na maneira de educar o filho dela. E aí a gente fala de coisas humanas, né, gente? Dos acontecimentos humanos, e aí a gente pega essas experiências humanas dos outros e começa a repensar, né?
E aí é interessante porque ela falou assim, eu peguei pesado tentando, né, dar um norte de uma maneira mais, de repente, pesada mesmo, para educar meu filho que estava querendo fazer alguma coisa que talvez não seria legal a visão dela, né? Só que aí ela falou, se eu fosse um pai, provavelmente falariam para mim, né? Nossa, você é um pai firme, você é um pai racional, e é isso mesmo que tem que fazer. Mas como ela é a mãe, provavelmente falariam para ela: nossa, você é muito histérica, você é muito isso, você é muito aquilo. Olha como que os pesos, né, eles se, né, invertem, né? E aí nós, claro, nós convivemos num mundo bastante, né, talvez machista nesse sentido, mas é real, é real. E aí a gente pega alguns pontos, né, nessa questão aqui, né, ó. Contudo, embora necessitamos a firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, né? Firmeza, a questão da firmeza aqui. Jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro dos desejos. É importante falar que, o pai, porque se figura hoje que, pô, o pai é aquele amor mais racional, é aquele amor tal, tal, tal. Sim, mas, olha, temos que tomar cuidado também com as ações que tomamos perante aos nossos filhos, para que isso não se torne, de repente, numa agressividade. O mundo, ele pode até falar que, de repente, o pai, o pai, ele pega pesado, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tá certo e tal, mas peraí, vamos com cuidado com relação a isso, desde que não fira também a encarnação do meu filho. Temos que tomar cuidado e nos ficar atentos com relação a isso também. Não deixar muito solto, mas também não ser um problema, né? Piorar tudo. Um tirano, né, Rangel? A lição aqui. A gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Isso. E vamos, assim, analisar que nem sempre a gente tem a consciência exata do que é um extremo ou outro, porque às vezes a gente erra na mão mesmo. Né? E estamos evoluindo nisso, né, Marlene? E outra coisa que você falou que eu achei interessante, porque o homem e a mulher é outra coisa, assim, vamos dizer assim, posturas diferentes, mas que também fazem parte do contexto, precisa harmonizar essa convivência, porque são todos espíritos, né? Eu estou mulher hoje, você está homem. A gente não sabe em outras reencarnações como vai ser, mas a gente precisa experimentar esse lado, né? Os dois lados, na verdade. Porque a gente precisa aprender a se comportar de qualquer forma, né? Sim. E precisamos conversar sobre isso, né, Marlene? A doutrina espírita nos permite isso. A doutrina espírita, nessa vertente, né, nesse tripé que nós temos, né? Então, quando a gente tratamos de filosofia, a gente faz o estudo da vida. E a gente precisa entrar nessas vertentes aí que nós temos no mundo, né? Nessas vertentes machistas, preconceituosas, né? Nós precisamos entrar. Cabe à doutrina espírita também, dentro de toda a sua sabedoria, fundamentado na sua edificação ali de Allan Kardec, contextualizarmos isso. Porque eu estou homem hoje. E isso não quer dizer que eu sou homem. Eu estou homem hoje. E aí a vida, né, nos direciona a cada qual nas suas necessidades para eu ter as mais variadas experiências e que nós tenhamos a bagagem necessária para termos a sabedoria de como nos comportarmos como espíritos em evolução nesse sentido. Porque eu tenho hora que eu fico pensando, analisando. A doutrina espírita, ela esclarece muito a gente nesse sentido, e é uma forma até da gente se conformar e analisar, falando, não, eu preciso aprender. Por exemplo, se
eu hoje, num corpo feminino, eu me sinto, de alguma forma, desvalorizada, eu já remeto o pensamento assim, será que em alguma outra existência que eu fui homem, eu não causei isso para as mulheres na época, né? Então, a gente, sabe aquela história? Eu estou sentindo na pele o que eu já causei a outros? Sim, sim, sim. É, é isso mesmo, Marlene. Olha, a necessidade da encarnação nesse processo é uma sabedoria tão digna, né? Tão linda, né? E vem do pai, né? Vem do pai. É o que eu falei, né? São situações que nos são colocadas às provas e o que será que eu fiz, né? O que será que eu fiz? O que será que eu provoquei, né? Porque talvez num objeto mais egoísta, eu poderia falar assim: ah, a Mirella, nossa senhora, a Mirella deve ter feito muito mal para mim. E nunca o contrário, né? Até nesse tipo de visão a gente tem que ficar muito atento. Eu já não tenho dúvida com relação a mim, porque olha, tem algumas provinhas aí que olha, nossa senhora, na hora que voltar para a erraticidade ali, que me mostrar mais ou menos meu histórico de vidas anteriores, olha, talvez o filme não seja do nosso gosto, não. E aí é aprendizado, é evolução, é a maneira, e aí é muito importante isso, né? A gente vai se acertando, a gente vai né, controlando os nossos débitos, e claro que o que ficou serve como referência, e o que importa é o daqui para frente, mas é aprendizado para que não repitamos o que muitas das vezes nós provocamos. Eu sei, e aí a gente comenta muito isso, né? Não é porque a pessoa é ateu, por exemplo, né? Ele é descrente de tudo, que ele não sabe o que é certo e o que é errado, né? Nós temos uma Constituição que nós temos alguns pontos. Vamos supor, tem brechas, mas nós temos uma Constituição de um modo bem sólido que me mostra que, por exemplo, eu não posso atentar na vida do meu próximo, eu não posso furtar o meu próximo, eu não posso estelionatar, eu não posso. Ah, eu não acredito em Deus. Oh, peraí, mas você sabe as bases da justiça. Então, falar que foi por falta de conhecimento também não se aplica. Também não se aplica. E é disso que nós estamos falando. Consoante a advertência do apóstolo, que apóstolo? Paulo. Paulo que nos trouxe a priori aqui o estudo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando a fé. Olha, pesado, hein? Porque eu falo que eu tenho fé, eu falo que eu sou fervoroso, mas em casa, de um certo modo, acontecem coisas que não são legais, você vai na contramão do que você prega, do que você acredita, e já está errado. A oportunidade é tipo assim, mesmo que esteja errado, que vai nos ser dados mais de 1000 oportunidades novamente para nos, né, melhorarmos. Mas a gente tem que tomar cuidado também. Vamos fazer agora, né? Vamos ter esse compromisso com agora. Ah, eu vou deixar ali para frente para melhorar um pouco o moral. Não, vou começar agora. É treinamento e exercício. O último parágrafo nos traz assim: os parentes são obras de amor que o Pai compassível nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somos todos irmãos. Pais, esposas, mães, maridos, filhos, irmãos, primos, tios, enfim. Somos
né? Todos esse emaranhado aí dentro da evolução fundamentado no amor. Ajudemos-nos com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira paternidade. Somente adestrando paciência e cooperação e compreensão. Adestrando, gente. O que é adestrar? Né? Ah, eu tenho um cãozinho. Eu vou adestrar ele. Quer dizer, eu vou ensinar ele a ter comportamentos, ter rotinas. Então, quando ele traz aqui adestrar a paciência, é que a gente precisa adestrar a paciência. Ah, eu tenho paciência. Ah, queimou o chuveiro. Ah, não, pelo amor de Deus, uma hora dessa queimou o chuveiro. Eu sou chefe disso. Eu sou mestre nisso. Ah, eu já estou paciente. Ah, mas queima o chuveiro para você ver. Ah, acaba o gás. Acaba o gás pra você ver. Acaba o botijão ali. É, treinamento. Vamos treinar aí. Vamos adestrar essa paciência que eu julgo ter, que não tenho nada. Tolerância e bondade. Na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. E essas grandes experiências, elas estão dentro do lar, elas estão dentro da família. Nossos parentescos são o primeiro grau da nossa estadia aqui na Terra para reconciliarmos, para amarmos, para exercitarmos paciência, renúncia, abnegação. Então, por isso, nós temos que agradecer e voltamos na lição passada. Agradecer sempre, né? Aprendemos a agradecer. E a família é o ponto essencial e primeiro ao agradecimento desse patrimônio que é necessário. Temos problemas? Temos. Mas estamos aqui para, como Jesus disse, né? Reconciliai-vos. Reconciliai-vos. É uma lição e tanto, hein? A lição da próximo domingo é a de 157. Aí são as crianças. As crianças. É sequência linda aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Rangel. Rangel, Oi. pode falar, Marley, depois eu falo. Não, fala você, Fabiano. Pode falar. Não, eu estou tentando ser cavalheiro. Tá, então vou falar bem breve. É porque agora eu até esqueci. Agora Ô, Marley, Oi. depois que eu tive Covid, eu já estava passando por alguns, né, surtos de esquecimento, mas agora é 10 segundos. É 10 segundos. Se eu não conseguir falar, eu já esqueço. Mas eu nem tive Covid, eu também estou assim, viu? Eu sei, mas eu estou falando nossa entendi. Senhora. Não, isso me desespera. Mas eu acho que isso a gente quer pensar muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu lembrei assim, ó, da gente aprender a esse convívio familiar. A gente precisa aprender porque é o nosso primeiro passo. A gente, no mundo de prova e expiação, ainda a gente necessita desse convívio para desenvolver o amor. Porque, na verdade, a nossa família espiritual é gigantesca, mas a gente ainda não aprendeu a amar os que vivem conosco, nosso redor, né? Então, a gente tem que começar por aqui. Por isso Deus permitiu, né? Permitiu a reencarnação, os laços familiares, para a gente aprender a desenvolver esse amor, porque senão a gente não vai desenvolver o amor pela humanidade, né? Se viéssemos só como estranhos, seria muito difícil, né, Marley? Sim, sim. Agora pode falar, Fabiano. Obrigada, viu? Imagina, a gente vai se educando, Marley. O Rangel tinha uma frase que o Marinho falava, uma citação que ele falava, agora eu até tentei pesquisar aqui, mas eu não achei.
mas é referente à família. Ele falava mais ou menos assim, que a família é o lugar onde a gente nasce junto para a gente espiar as nossas provas, né? Que geralmente na família nasce aqueles com quem a gente tem a dívida maior, né? E então a gente vê que toda família tem o seu ente que é um pouco mais problemático, que sempre requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, um pouco mais de pulso firme também, né? E que, como toda família tem isso, a gente leva até um ditado popular, né? Se toda família tem e a gente não está conseguindo identificar quem é a pessoa, toma cuidado que às vezes a pessoa é você. Às vezes você foi problemático, É verdade. né? Nossa, minha família é tão perfeita, não tem ninguém problemático, então vamos cuidado, é você. Sou eu, né? É isso aí mesmo. É, perfeito. É isso mesmo. A família é o nosso primeiro grau nessa questão evolutiva, né? E fundamentando dentro do que você está falando, né, Fabiana? E é isso mesmo. Os nossos primeiros, vamos dizer assim, né? Os nossos espíritos que, de certo modo, fomos adversários, né? Não combinamos muito bem, grande parte antipáticos, é necessário vir dentro do mesmo lar, de uma mesma casa, para que esse exercício, mesmo que inconscientemente, ele possa, né, dar frutos e dar fruto, e dar muito fruto, ao ponto de se tornarmos as pessoas mais, né, amadas, né, dentro do próprio lar, e que isso vai para a vida, né, vai para a vida eterna, é espírito, somos espíritos eternos. E aí, mais uma vez, Deus nos dá a possibilidade dessa corrigenda. Ainda há casos que filho atenta à vida da mãe, do pai, irmão atentando à vida contra o irmão, que de um certo modo, no recobrar da personalidade, talvez que não lembrando, mas tiveram problemas no passado e ainda assim tem problemas no presente. É necessário vir quantas vezes for. Vai ter que se acertar. Vai ter que se acertar. Se na possibilidade do esquecimento não está dando certo ainda, vai ter que voltar junto. Olha, gente, aquele caso de irmãos gêmeos siameses é um caso que a medicina ela não consegue por si só explicar, mas que o espiritismo ele consegue trazer. Tinha até uma passagem também que o Marini também citava, Rangel, de dois espíritos que estavam para reencarnar e que eram antagônicos aqui na última encarnação. Eles tinham um ódio tão grande um do outro que até na hora de reencarnar, eles estavam descendo para a Terra para reencarnar, eles estavam se engalfinhando e da forma que eles estavam se engalfinhando ali, estava moldando o corpo deles, eles iam nascer como irmãos siameses. Sim. E é isso. Alguns siameses vêm ligados pela cabeça, outros siameses pelo tórax. E olha que ainda há a possibilidade, muitas vezes, através da medicina, de haver a separação. Mas tem casos que não há. Tem casos que vem irmãos siameses que vêm com um corpo só, com as duas cabeças. Olha, esses aí ainda é mais ainda, né? E olha, mecanismos divinos sendo feitos, tipo assim, eu não tolero ficar com você. Vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Vai ter que conviver junto. Vai ter que ter amor. Olha, não há nada que a doutrina espírita não nos traga um norteamento. Isso é a fé raciocinada, né? Graças a Deus está nos sendo dada a oportunidade desse estudo, desse aprendizado contínuo, para que nós possamos a cada dia melhorar um pouco, né? No mínimo, um pouco. Mas vamos juntos seguindo em frente. Mais alguém quer falar? Agora, eu peço a permissão de perguntar, dentro daqueles lapsos que eu tenho de memória, quem faz a prece de encerramento hoje? Sou eu, Rangel. Então tá bom, Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Tenhamos uma semana abençoada, um domingo abençoado. Obrigado, Fabiana, tia Ivanete, tia Marlene, Marley, Fabiano. Sigamos juntos a evolução aí, né? Que tenham todos as bênçãos de Deus. Um bom domingo. Assim seja, um ótimo domingo para vocês todos, uma semana abençoada. Até domingo que vem. Obrigado, Marley. Boa semana. Obrigado, Obrigada. Fabiano. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Se Deus quiser.